Boa noite, estamos aqui de novo, mais um podcast Milagres, esse é o 4º podcast. Agradeço a Deus por essa oportunidade de falar sobre esses testemunhos, trazer pessoas para testemunhar sobre as suas vidas. E hoje nós temos uma pessoa especial que já eu vou apresentar. E já quero agradecer a todos que vão assistir agora ou vão assistir depois desse podcast. Espero que possa edificar muitas vidas com o testemunho que nós vamos ter aqui. Agradeço ao Senhor nosso Deus por essa oportunidade, a Ele toda a honra, toda a glória. E que nós possamos expressar aquilo que Deus tem nos falado. E eu sempre começo dizendo a palavra que está em Atos 4, versículo 20, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, ouvido, e no versículo 12, que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, o nome de Jesus, né, que salva, cura, liberta e transforma as vidas. E estamos aqui hoje com um convidado especial, amigo meu, 4 anos que eu estou no Adulão, fez 4 anos agora em julho, que eu estou indo lá, e faz 4 anos que eu te conheço. Né? E o meu amigo Paulo Sérgio Leone, cirurgião dentista, que vai contar a história dele hoje para nós, num bate-papo informal. E vamos, né, nesse bate-papo, conversando, ele vai contar o testemunho da vida dele. E eu tenho certeza que vai edificar muitas famílias, pais e filhos, né? E que Deus nos abençoe nesse bate-papo. E boa noite, meu irmão Paulo. Amém. Boa noite. Como eu agradeço o convite. Como nós vamos conversar, né? É Paulo Sérgio Leone. Isso. Você sabia que eu descobri o nome do senhor, né? Hoje o nome completo. nós nos conhecemos há 4 anos e hoje que eu fui conhecer seu nome completo, né? Porque Paulo, sim, né? Sim. E quando eu conheci o senhor, nós estávamos lá, que eu comecei a trabalhar, ajudar o pastor Vitor na Caverna de Adulão, e o senhor estava lá. Quando eu entrei, o senhor já estava lá, né? Estava. Em 4 anos atrás, foi em 2021. 2018, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 22, 23, tá certo. 19, 20, 21, 22, 23. Sim. Então, 4 anos, né? E nós vamos conversar um pouco aqui, né? Sobre testemunho da tua vida. E até coloquei lá na chamada, né? Pai, né? Recuperando a sua dignidade de pai e reconquistando os seus filhos. Sim, né? É grande bênção. E nós vamos conversar sobre isso. Eu começo, né? Sou Paulo, cirurgião dentista, formado, né? O senhor nasceu em São Paulo, é isso que o senhor falou? Em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Nasci em Ribeirão Preto. E foi para São Paulo? São Paulo com 15 anos de idade. 15 anos. E o senhor estudou a faculdade de... Em Santos. Dentista, em Santos. Em Santos. Como é que chamava a faculdade, São Paulo? FOS, Faculdade de Odontologia de Santos. Hoje virou universidade, né? Hoje virou universidade? Na época era só faculdade, só odontologia. Hoje já associou com outras e é uma universidade. O São Paulo tem uma família linda, né? Filhos lindos, né? Sim. E o senhor, depois de formado, o senhor morava em São Paulo, o senhor falou para mim que na época conheceu a sua esposa, né? Que agora é ex, né? Isso. Mas o senhor conheceu ela lá em São Paulo, num cursinho, isso? No cursinho. Depois o senhor estudou na faculdade, se formou, e o senhor veio parar em Andradas. Conta essa história para nós, como é que o senhor veio parar desses lados aqui? Depois de formado, eu fiquei trabalhando em São Paulo durante uns 15 anos. 15 anos? Mas, assim, eu saía do consultório, tem que trocar de roupa, botar uma calça jeans, uma camiseta colorida, porque você sai de branco. Eu trabalhava num bairro residencial. Sim. Então, é um lugar que é um foco para bandido, ladrão te ver de roupa branca. Então, eu saía do consultório de roupa colorida. O senhor tinha que se disfarçar? Tinha que disfarçar. Nossa, eu não sabia disso, não. Porque eu tinha um carro só, o carro ficava com a esposa, porque eu tinha 2 filhas pequenas. Então, o senhor casou, o senhor se formou na faculdade,
Eu não vou falar o ano, o senhor lembra o ano? Não... 85. 85, faz tempo. O senhor se casou depois que se formou, foi depois isso? Depois de 2 anos que eu... E o senhor morava em São Paulo? Morava em São Paulo. Começou a trabalhar em São Paulo. Seus filhos todos nasceram em São Paulo ou não? Não, as 2 filhas nasceram em São Paulo. Meu filho mais novo... O senhor novo, tem 3 filhos, né? 2 filhas. 2 filhas e um menino. 31, a Beatriz, a Amanda 29 e o Thiago 21. O Thiago é mineiro. Thiago é mineiro. Nasceu em Andradas. Nasceu em Andradas. Isso. E como é que foi a história? Como é que o senhor veio parar em Andradas? Conta para nós. Eu tenho um irmão que ele é dentista. Eles tinham, junto com o sogro e mais uns 4 colegas, eles tinham um convênio. Então ele, vendo que eu estava descontente com São Paulo, porque a segurança não existe. Em São Paulo não tem segurança. Hoje em dia piorou, né, São Paulo? Piorou, na época, piorou. O senhor está me falando que essa época eu nunca tinha ido. Na verdade, não. Eu sou um pouquinho coisa só mais novo, mas eu fui para São Paulo algumas vezes. Mas eu já, depois dos meus 20 anos, 20 e poucos anos. E eu creio que era bem diferente do que a época que o senhor estudou e trabalhava lá. Sim. Mas hoje aumentou muito mais a violência. Mas naquela época já existia violência? Já? Claro, com certeza. Não tem sossego em São Paulo. Eu fui quando eu me casei, era uma cidade assim, maravilhosa. Você saia de noite, vai no cinema, tem cinema no shopping que tem sessão às 10, 11 horas da noite. Depois você sai de lá, você vai num restaurante às 2 horas da manhã. É uma cidade 24 horas direto. Mas a segurança era outra. Foi piorando com o tempo, tipo em 5, 6, 10 anos que eu de casada, eu comecei a ver a situação mudar. O senhor morou na onde lá? No aeroporto. Zona Sul? Brooklyn, na Zona Sul. Sempre Zona Sul? Brooklyn e depois o aeroporto. E eu não estava contente por causa das minhas filhas. Eu estava próspero financeiramente. O senhor queria pensar na família, isso é verdade? Sim, eu vi elas trancadas num prédio que tem um playground pequeno, ficar dando volta de bicicleta em volta do prédio. Que liberdade, ficar fazendo um circuito oval lá na volta do prédio. Então eu queria mudar para algum lugar mais tranquilo, né? O senhor falou que é de Ribeirão, né? O senhor tem parentes lá ainda? Não, irmãos? Não tem. Não, tem parentes que mudaram de lá, né? Não é que não tem mais parentes, eles mudaram para Campinas. Mas não, morando lá não tem mais. Não tem mais. Em quantos irmãos o senhor era 3. na sua família? 3 irmãos? Sim, 2 irmãos. Um está aqui em Andradas e o outro em São Paulo. Sim. E como é que o senhor veio parar em Andradas? O senhor estava me contando por cima. Meu irmão mais novo, né? Meu irmão mais novo, ele é dentista também. E ele tinha um convênio aqui. E na época, ele, vendo que eu estava bastante descontente com São Paulo, ele falou, se quiser vir para cá, só que você vai baixar teu padrão de vida. Porque em São Paulo eu trabalhava no Bradesco, como dentista, e tinha um consultório particular. Então tinha um ganho bom. Eu era financeiramente bem. Mas, olha, eu tive uma oportunidade para fazer essa troca e eu não pensei 2 vezes. Eu larguei mão de um consultório que tinha um rendimento bom, me dava uma autonomia grande, mas eu via a família confinada. A minha liberdade tinha um preço muito caro. Então, eu saí de São Paulo para vir para cá, para Andradas, para ganhar tipo 20% do que eu ganhava. Tem aquele ditado, né? Tem coisas que o dinheiro não compra. Sim. Né? O sossego é um deles, né? A paz é um deles, né? Então, não tinha a paz de jeito nenhum. O senhor veio para Andradas, o senhor começou a trabalhar ali, o senhor falou que o seu cunhado arrumou primeiro um emprego para sua esposa, né? Meu irmão. Seu irmão? Meu irmão. Perdão. Ele arrumou primeiro, a sua esposa era professora? Professora. Ele arrumou na mesma época, ele arrumou para ela dar aula numa escola particular e as minhas 2 filhas estudarem na escola particular também. E o senhor estava trabalhando em Mogi Guaçu, primeiramente, o senhor me falou. Eu fui para Mogi Guaçu para trabalhar como voluntário. Voluntário? Voluntário, numa clínica de dependente químico. Eu fui trabalhar como essa história monitor. Você precisa contar. Foi lá que o senhor conheceu Jesus pela primeira vez, foi né? Lá que conheci Jesus. Então conta pra gente, como é que foi essa história. Eu era espírita, mas não era praticante. Eu apenas acompanhava meu pai. E eu ficava em São Paulo sozinho e via minha família uma vez por mês para vir até Andradas, ou eu ficava em Mogi Guaçu trabalhando como voluntário e via minha família toda semana. No fim de semana, que eu trabalhava durante a semana na clínica, e no fim de semana eu vinha para Andradas para ver minha família. Sim. E assim foi durante uns 2 anos. 2 anos? Até a hora que o pastor falou assim, você está muito autônomo aqui dentro. Você está muito, muito importante aqui dentro. Está na hora de você ir embora daqui, vai trabalhar, vai cuidar do seu serviço. Então eu comecei a trabalhar em Andradas depois de quase 1 ano e meio que eu trabalhei em Mogi Guaçu. Em Andradas, o senhor trabalhou na onde ali em Andradas? É Unidente, um convênio. Um convênio. E... Eu trabalhei ali 6 anos. Sim. Aí o senhor se estabeleceu em Andradas,
a sua família, suas filhas já estavam estudando, e seu filho nasceu ali. Nasceu ali, depois de 8 anos. Depois de 8 anos que você estava... Então, voltando lá na história que a gente estava da sua família. O senhor era casado com a sua esposa, com 3 filhos, com a sua profissão, formado, né? Vivendo uma vida tranquila agora, né? Sim. Abaixou um pouco, acho que é o financeiro, que nem o senhor falou. Com certeza. Mas estava vivendo uma vida tranquila. Não, né? nem comparação. E muitos são assim também, né? Tem essa vida tranquila. Mas nós queremos conversar sobre esse assunto que aconteceu, essa história que aconteceu na vida do nosso irmão Paulo, né? Porque quando eu vim para Andrade, o senhor já estava na caverna e o senhor estava internado lá, né? Estava internado. E acontece que eu vejo lá na caverna com qualquer tipo de pessoa, eu sempre falo aqui, né? O cara que está na sarjeta, o cara que está atrás do ar-condicionado, o cara que é advogado, o cara que é pedreiro, a droga e o álcool não escolhe pessoas, Tem né? público-alvo. E o senhor entrou nessa vida né? O senhor me falou da droga e do álcool, né? Sim. Como é que isso aconteceu? Qual veio primeiro, o álcool ou a droga? E como é que foi esse processo para a gente... É bom a gente falar, né? Porque acontece. Sim, com certeza. Eu tenho certeza que muitas famílias passam por isso, né? A gente vê lá no Adulão quantas famílias. Como é que foi esse processo na sua vida, Paulo? Eu gostaria muito que o senhor contasse, não tendo, né? Como fala assim, aqui vergonha de falar, porque depois que a gente passa, tem um entendimento maior do que foi, acho que é até um poder na vida da gente, um poder de testemunho, né? Com certeza. Falar que você passou e venceu, que hoje eu vejo o senhor um vitorioso, né? Vamos conversar o porquê depois da vitória, né? E como é que foi esse processo na vida do irmão Paulo? O primeiro que me escravizou foi o álcool. O álcool. O álcool que me dava a possibilidade de chegar em casa tarde. Chegava em casa, estava a esposa e os filhos dormindo. Então, essa liberdade, entre aspas, acaba virando uma armadilha, né? Sim. Então, o álcool, você acaba tendo contato com pessoas que não são muito boas. Frequentando lugares que não são bons. Sim, lugares, você abre a porta para entrar num lugar que não quer. Sim. Então, mas o álcool foi o primeiro. Durante muito tempo foi só o álcool. Só o álcool. Só o álcool. E a droga, como que ela surgiu? Porque eu vejo assim, né? Escuto algumas histórias, não sei se o senhor foi assim, tá bom? Colegas que trabalham, e na época minha, né, que eu cheguei até a usar cocaína, eu usei mesmo, fumei maconha, mas eu via que eles compravam cocaína de dentista e de médico. Nossa. O senhor tinha essa via que o senhor conseguia droga por causa de ser dentista ou não? Não chegou a acontecer na sua vida? Nada a ver? Não. Aí não? Nunca. Ah, tá. Aqui atrás, as companhias erradas acabam te abrindo um leque de opção, né? Você está experimentando aquilo que um dia é um aperitivo, depois você acaba sendo uma coisa que te domina, né? E isso foi te levando, né? E inclusive pensando, né? Na tua história, porque eu sou assim, quando eu vou trazer um convidado, a história dele vem à mente, porque eu estou trazendo pessoas que eu conheço a história, né? Uhum. E eu vou sempre na Bíblia buscando, né? Eu até peguei aqui um Salmo, né? 42:7, que ele diz assim, quer ver? Eu vou até colocar aqui, para a gente entender como é que a palavra de Deus ela é viva, ela fala, né? O Salmo 42:7, acho que o senhor até conhece, o senhor é um cara que gosta muito, diz assim, que um abismo chama outro abismo, ao ruído das catapultas, catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Então, essa é uma palavra que eu vejo que é verdadeira. Às vezes tudo começa por um abismo, mas conforme você vai caminhando, parece que um abismo vai chamar. Foi assim na sua vida, sim, no álcool e na droga? Progressivo. O álcool que era... Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava no Bradesco. Eu trabalhava no horário que era das 4:30 da tarde até 9 horas da noite. Uhum. Então, quem que eu atendia nesse horário? Gerente, subgerente, diretor, o pessoal da cúpula, vamos dizer assim. Sim. Porque é o horário que eles saíam mais tarde. Então, eu ficava nesse horário. E depois do expediente, eles me convidavam, vamos tomar cerveja? Vamos tomar alguma coisa? Eu ia. Sim. Já tinha filha pequena, detalhe. Tinha filha de 2 anos. E eu ia, mas era uma coisa social. Era um happy hour e acabava nisso. Só que
O álcool, como qualquer outra droga, ele é progressivo. Se você se deixar levar pela oportunidade, vai chegar uma hora que você vai fazer aquilo que você não quer. Então foi acrescentando, foi abrindo um leque assim, de opções de lugares que ficam abertos até mais tarde. De São Paulo tem lugares que não fecham nunca. Naqueles bares que chama Fecha Nunca, eu estava lá, 1h da manhã, e a família em casa, esperando o pai que não chegava, né? E o senhor, nessa época, já estava no álcool e na droga? Já estava no álcool e na droga. Sim. Aquele tempo tinha o crack ou era a cocaína? Ou era não, tinha o crack. Já tinha, já? Tinha, já. Quando começou, né? Quando começou. Entendi. Eu não sabia o que era o poder de viciante que tinha isso. Porque vai escravizando, né? Na verdade, ele começa de um jeito que parece... não sei se todo mundo pensa assim, né? Fala, não, eu tenho controle. O dia que eu quiser parar, eu paro. O senhor também pensou assim? Sim, com certeza. Com certeza. Qualquer usuário começa pensando assim, né? Isso é uma coisa que eu vou experimentar porque é novo, é legal, só que eu vou ter controle. Você tem controle uma vez, duas, mas chega uma hora que você não tem mais controle. Paulo, quando isso começou a afetar a vida sua, lógico que já começa desde o início, né? Mas quando a sua vida com o relacionamento na sua família começou a ser afetada por causa da situação que o senhor estava, que você estava, Paulo, das drogas, do álcool. Como é que isso aconteceu? O senhor chegou a ficar uma pessoa violenta ou não? Ou o senhor chegou a, tipo assim, a se ausentar muitos dias fora de casa, algumas horas? Começou a não voltar mais para casa? Começou a parar de trabalhar? Como é que isso foi acontecendo? Assim, o primeiro horário, né? Que eu comecei a chegar cada vez mais tarde. Sim. Isso afetou o trabalho? Sim, porque no dia seguinte, já de manhã, eu já não conseguia trabalhar como normal, né? Normal. Você vai ampliando o teu tempo de fora de casa e vai tendo consequência. Claro que a esposa vai se sentindo cada vez mais desprezada, né? Sim. E você põe em segundo plano todo mundo. Não existe pessoas importantes. Quando você começa a ficar viciado, a droga é mais importante. O importante é você saciar a vontade do teu vício, né? Sim, sim. E nessa ida, como é que foi acontecendo o processo? Porque veio, né, como uma tempestade, um abismo chamando o outro, né? O senhor chegou a ser internado, eu vi o senhor no Adulão, o senhor falou para mim que ficou em Monte Sião. Mas além desses dois lugares, o senhor chegou a se internar alguma vez? Sim, sim. Quantas vezes o senhor se internou? Bem antes disso, em Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Um lugar que eu conhecia, fui para lá para conhecer. E acabou. E fiquei lá durante um ano e meio. Um ano e meio. E o entendimento, né, que a gente tem, porque existem pessoas que ficam uma internação resolve, outras 2, 3, outros vão 10, 12. Eu já vi pessoas falar que ficaram 12, passaram por 12 clínicas e hoje estão limpas, né? É um processo. É bem mais demorado do que você entrar na droga, você sair dela, sim, né? Com certeza. Sim. Mas nesse caso do senhor, quando o senhor foi internado, o senhor chegou a estar casado e estar internado e a sua esposa ainda tinha esperança? Ou o senhor já tinha perdido a sua família nesse processo quando o senhor pensou em se internar? Não, a primeira vez? Eu fui internado a primeira vez, minha esposa ia me visitar de São Paulo e ia até Mogi Guaçu. Ia visitar, sim. Tinha esperança, claro que tinha. Tinha esperança. Tinha esperança e um relacionamento que estava bem desgastado voltou a ficar normal. Sim. Durante bastante tempo. Sim. Eu parei de usar total durante bastante tempo. E depois de um tempo eu voltei a ter uma recaída, né? Uma coisa que não estava no programa, mas sem motivo. Porque muita gente fala, aconteceu um problema na minha vida, eu tive um desafeto, uma separação, alguma coisa, e põe a culpa num problema. Sim. Mas é a decisão da gente que é errada. Mas, conversando sobre isso, até me veio aqui à mente. A pressão de ter uma família, eu preciso parar, não posso perder minha família, vem uma pressão, né, sobre a pessoa. Sim, você precisa. Sim. A pressão, ela mais atrapalha ou ela mais ajuda? Qual que é a visão sua sobre isso? Porque eu vejo assim, lá no Adulão, as pessoas às vezes passam 6 meses, se recuperam, chegam em casa, o lar deles não está preparado para eles ter uma recuperação no lar. Sim. Chega em casa, vou dar um exemplo, né? Eu já falei isso aqui. A pessoa ficou 6 meses lutando contra o álcool. Aí chega na casa dele, a mãe dele está dando um churrasco com bebida,
né? E o vizinho Sim. tem droga, e o cara Sim. acaba passando uma semana, cai de novo. Com certeza. Na sua casa, o senhor tinha esse ambiente favorável? Ou as discussões, a insegurança, o medo, a desconfiança eram tão grandes que o local da sua casa já não era um ambiente assim favorável à sua recuperação? Para a gente conversar. Não foi por pressão da família, não. A família te pressiona a melhorar? Claro. Não é pressionar, é expectativa. Uma visão de que você vai melhorar e voltar a ser o que era. Mas eu creio que, no meu caso, muito mais pelo egoísmo. De ser uma pessoa orgulhosa, achar que é dono do nariz, porque eu era bem sucedido como profissional, como dentista, era bem sucedido. Então, quando você é bem sucedido, você fica orgulhoso. É bom ser orgulhoso? Claro. Você tem que não é que se gabar, mas você tem que ficar contente das conquistas que você tem. Só que essa conquista não te dá o poder de abusar de certas coisas. E eu fui além do que eu podia controlar. E de repente você se vê controlado por algo que você não queria, não gostaria, e ameaçada a tua família te abandonar. Mas nunca que a família não pressionou para mim ter uma recaída de maneira nenhuma. Pelo contrário. E quando foi que o senhor perdeu o chão? O chão que eu falo assim, a sua família verdadeiramente não quis mais saber, o senhor perdeu o seu emprego, porque eu acho que isso chegou a acontecer, não sei se chegou a acontecer. O senhor perdeu a sua dignidade, né? E até tem um salmo aqui que eu sempre leio, né? Que eu acho que é o salmo, né? Que fala muito das pessoas que passam sobre isso, e é o Salmo 31, a partir do versículo 9, e eu vou ler aqui, e eu até pergunto para o meu irmão Paulo se o senhor chegou a sentir isso que está escrito aqui, né? O salmista diz assim, o Salmo de Davi, né? Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim, e tentavam me tirar a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus, né? Esse salmo fala muito nessa passagem, né, de um sentimento, né? Sim, isso. O senhor chegou ao fundo do poço a sentir isso? Eu fechei o consultório. O senhor tinha um consultório? Eu me separei um pouco antes e fechei o consultório porque eu não tinha condição de trabalhar mais. Aí você vê, todo mundo fica contra? Sim. Todo mundo puxa o tapete? Não é puxar o tapete, todo mundo sai fora. Porque as pessoas veem que você não quer. Eles já tinham perdido a confiança no senhor? Justamente. Já tinha seus filhos, a sua esposa. Não é só perder a confiança. Eles percebem que você não está querendo mudar. Então, como você não demonstra nenhum esforço para melhorar, diante de uma coisa que é muito difícil para vencer, então, você não quer ficar sozinho? Fica sozinho. Entendeu? Sim. Os filhos não. Os filhos é diferente. Mas a esposa, por exemplo, chega uma hora que não dá mais. Eu só sou rejeitada, desprezada. Até quando? Não é digno isso. Entendeu? Então, uma pessoa muito bem formada, uma pessoa ótima. E eu perdi esse relacionamento bem antes. A separação foi rolando durante muito tempo. Sim. Então, no consultório eu já não tinha condição de trabalhar, porque eu passava a noite virada. Passava a noite inteira acordado. Então, durante o dia, eu trocava a noite pelo dia. Só que no dia, com o horário que eu trabalhava, eu não estava trabalhando, estava dormindo. Porque as trevas, né? As trevas acontecem de noite. Então, o horário que você vai encontrar o pessoal que faz uso, que fica de plantão, vamos dizer assim, é tudo fora de horário, tudo na noite, né? Mas perder a família foi uma coisa que eu já sabia há bastante tempo, mas chega uma hora que você não tem esse peso na cabeça. Não tem. Você não pesa isso como importante. Você acha que eles vão te dar uma outra chance,
que não é tão grave. E quando foi que isso pesou na sua mente? Que o senhor pensou, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha família? Porque geralmente quando a gente tem eu digo assim, um momento de lucidez, né? Sim. Você para e fala, peraí, tem alguma coisa errada. Por que eu estou fazendo? Quando foi que isso aconteceu? Qual foi a sua atitude? Sim. Eu tenho amigos na igreja, né? Lá em Andradas, e um paciente, o irmão do pastor, que era paciente meu, e ele falava para mim, vamos lá para o Monte Sião, vamos trabalhar lá, você vai ajudar lá, você não vai ficar internado, porque ele sabia que eu não ia querer me internar. Sim. Ele falou, vamos lá, você vai ajudar o pastor lá, porque ele está tendo um problema com os monitores, eles estão fazendo as coisas erradas, então ele precisa de uma pessoa que tenha mais conhecimento, e você está na indicação aí para servir. E eu falei, não vou, não quero. E um dia eu cheguei na minha casa, o vizinho da frente, que também ia na igreja, ele falou para mim, Paulo, por que você não está trabalhando mais, cara? Você está com o consultório fechado aí, você não está fazendo nada, por que você não vai lá para Monte Sião? Vai ajudar o pastor João Venâncio lá, ele tem a clínica lá, vai ajudar ele, que ele está tendo problema com os monitores. E falei, eu vou pensar, fui no supermercado, ficou aquilo meio aberto. Ele falou, vai lá para trabalhar, para ele. Eu cheguei no supermercado, fui comprar um pão de queijo, comprei e tal, estou voltando, na hora que eu estou saindo em direção ao caixa, veio uma moça que tinha me servido lá na padaria, que tinha conversado comigo um instante antes. Ela falou, você é novo aqui? Eu falei, não. Ela falou, eu mudei para cá, eu era de São João da Boa Vista, eu vim para cá, tal, aqui em Andradas, eu sou nova aqui e tal. Perguntou sobre mim. Quando eu estou saindo do supermercado, ela veio na contramão. Ela veio, ainda bem que eu te achei aqui. Eu falei, ainda bem, por quê? Você botou o preço no pão de queijo que eu comprei, não peguei nenhuma mercadoria, não está escondido, não tirei o preço de nenhuma coisa. Ela falou, não, que Deus mandou dar um recado para você. Eu falei, aí ela falou, Deus mandou dar um recado para você, Paulo. Olha só. Eu falei, mas meu nome ela podia saber, que o pessoal do supermercado me conhecia. Sim. Mas eu falei, aí eu peguei, botei a cestinha no chão, e ela falou assim, Deus mandou falar para você parar de fazer tudo que você está fazendo e trabalhar para ele. Eu tinha ouvido há 10 minutos antes meu vizinho falar, vai trabalhar para ele. Aí eu falei, como é que é? Ela falou, se largar o que você está fazendo para trabalhar para ele, que ele tem grandes obras fazendo na sua vida. Olha só. E a cestinha, eu falei, tá, cara. Voltei, cheguei na minha casa, liguei para minha hoje ex-esposa e falei assim, olha, eu vou amanhã para Monte Sião. Sim. Que aí eu falei assim, agora não tem como eu falar que não tem. Deus está mandando um recado diretamente para mim. Tem que obedecer. Tipo, eu já era evangélico, mas aquele evangélico assim, tipo, Deus perdoa. Deus perdoa, não tem que preocupar. E eu não sou tão ruim assim, eu não trapacei com ninguém. Então eu achava que a minha justiça... Tipo assim, eu tô estragando a minha vida, mas não estraga a vida de ninguém. Justamente. Você pensava assim. Claro, a minha idoneidade é maior do que o meu pecado. Que ilusão pensar isso. Aí eu fui de cabeça. Falei, agora eu não vou voltar atrás. Eu vou para mim mudar de vida. Sim. E foi uma jornada difícil. Quanto tempo você ficou lá, Paulo? Eu fiquei 7 meses lá em Monte Sião. 7 meses. Depois eu fiquei mais 6 meses na Caverna de Adulão. Como é que foi esse processo de você passar lá de Monte Sião? Como que é o nome lá de Monte Sião? Reavida. Reavida. Isso. A minha ideia, quando eu fui para lá... Como é que foi esse processo de você sair do Reavida e ir para a Caverna de Adulão? Conta pra gente. A minha ideia, a princípio, eu queria ficar pelo menos 1 ano lá em Monte Sião. E depois de uns 7 meses, teve uns problemas administrativos lá e os alunos mais velhos, eu estava com 7 meses, eles foram dispensados porque não comportava. Sim. Não tinha condição financeira de comportar todo mundo lá. Então eles dispensaram os mais velhos. Mas como eu estava ainda em dúvida quanto à minha conquista, eu falei, não, eu vou continuar, vou internar lá em Andradas mesmo, na Caverna do Adulão, e vou prosseguir mais um tempo. Então eu fiquei mais 6 meses. Juntando os dois, deu 1 ano e um mês, 13 meses. 1 ano e um mês. 1 ano e um mês. Certo. E depois eu trabalhei mais 1 ano como voluntário. Nossa vida. Eu fiquei bastante tempo. É que quando eu entrei lá na caverna, se eu não me engano, o senhor ainda estava em tratamento, né? Sim. O senhor não estava trabalhando em voluntário, o senhor estava se tratando, né? Tratando. E eu lembro que eu conheci o Paulo lá, e o senhor contou a sua história, né? Que o senhor foi dentista e tal, e o senhor passou um tempo ali, e nós pegamos muito, né? Somos amigos, né? Bons papos. E o senhor passou ali um tempo, né? E a Caverna de Adulão, o que a caverna representou para o senhor? Foi a consolidação do que eu já tinha tido lá em Monte Sião.
Sim. Porque eu sempre escrevi, sempre li à noite lá em Monte Sião, eu pedia autorização para ler à noite e o pastor falou, mas é só meia hora. Depois de 2 semanas que eu estava lá, tinha 20 lendo. Sim. Aí ele falou, não, vou dar umas 2 horas para vocês, porque você está trazendo o pessoal que não lia para fazer essa leitura, que é uma coisa edificante, né? Então, eu comecei a escrever até um livro. E quando eu fui para a caverna, aí eu tive mais tempo, porque onde eu dormia tinha possibilidade de eu ficar até a hora que eu quisesse lendo. Sim. E ali foi para mim consolidar, assim, as ideias que eu tinha em relação à recuperação, eu tinha no meio de um monte de amigos. Quando eu fui na caverna, eu fiquei responsável pela cozinha. Eu lembro. Eu era cozinheiro lá, era cozinheiro. Então ali eu tinha tempo de conversar com as pessoas de fora. Aí eu tive mais noção de o que é o mundo, como é que são as outras pessoas que estão lá internadas, coisa que eu não tinha em Monte Sião. Monte Sião, o senhor não teve essa Não, tinha, mas eu não tinha com quem. Eu conversava com os internos, mas eu não tinha o ponto de vista de quem era de fora. Ah, sim. Tá, porque lá os monitores eram pessoas que estavam internadas lá e ficaram cumprindo o tempo e passaram a ser voluntário. Mas ali na caverna tem um psicólogo, 2 psicólogos, tem enfermeira, tinha professores. Você, por exemplo. Então, pessoas assim que eu conversava, como é que é o mundo lá fora, o que eu estou perdendo, o que eu tenho, pelo que eu vou lutar. Sim. Isso aí já me deu uma perspectiva de voltar a ser livre, de voltar a ter domínio sobre minhas paixões, né? O senhor ainda pensava ainda na sua profissão, na sua família, né? Sim, pensava. E em reconstruir, né? A gente fala reconstruir. Partir de um momento... Partir do zero de novo, né? Sim. Porque passa por um processo de destruição e para reconstruir é difícil, não é fácil. É difícil. E tem que ter muita perseverança. Sim. Tem que acreditar muito, né? Tem que ter Deus no coração, tem que receber Jesus para te ajudar. E esse processo eu quero conversar com o senhor, porque não é fácil. Eu falo por mim mesmo, porque a libertação, ela é um processo. Ela é um processo na vida da gente. A gente acha que a libertação é do dia para a noite, né? De jeito nenhum. Até conheço pessoas que receberam a graça de Deus e foram libertas do dia para a noite, mas na sua imensa maioria é um processo, e um processo dificultoso, porque o que mais impede nem é o externo, mas é o que está dentro de nós, né? Porque a gente, no início desse processo, a gente começa a olhar muito para fora. Eu não sei se com o senhor foi assim, né? Eu preciso mudar isso, fazer aquilo, se eu fizer isso vai dar certo, se eu fizer aquilo vai dar certo, mas na verdade eu preciso olhar para dentro, porque quando eu mudo dentro, as coisas fora começam a mudar, né? Claro. E esse processo de você olhar para dentro, que Jesus, através do... Né, que ele subiu aos céus, disse e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos mostra os nossos defeitos de caráter, as nossas fraquezas e fragilidades. E é tão lindo que Deus, quando ele nos mostra quem a gente é, porque a gente tem essa dificuldade de olhar para nós, né? E Deus vai, nesse processo, ele vai mostrando, tá vendo? Você precisa mudar. Você precisa ser uma pessoa diferente. Você precisa parar de ser dessa forma. Isso aconteceu na sua vida, Paulo? Sim, com certeza. E como é que foi esse processo? Eu vi ali na Caverna de Adulão uma coisa que... Quando eu comecei a trabalhar como voluntário, que eu vi realmente o que era... que podia mudar. Quando começou a Covid. Sim. Então, não tinha visita, só tinha videochamada. Então, eu ficava tomando conta de 2 celulares para 50 internos. Primeira semana que eu fiquei, eu falei assim, acho que o pastor quer que eu vá embora da clínica, porque não é possível. Um monte de gente em volta. Depois eu percebi que você está fazendo um serviço voluntário, sim, mas está fazendo um serviço voluntário de má vontade, então não faça. Sim. Não faça. E eu percebi que ali eles davam muita atenção para o que eu falava. Eles falavam, vou ligar para minha mãe, se ela me trouxer a calça que eu quero, eu vou embora e tal. Aí eu chegava e falava assim, meu amigo, se ela te der a calça que você quer, você vai sair daqui, você vai vender lá fora. Vai vender lá fora. Então eu comecei a ter um contato assim, tipo, eu dando um apoio para quem eu não esperava ajudar. Então ali eu percebi que Você sabe que eu passei por isso também, Paulo?
esse processo. Quando eu entrei lá, eu estava numa fase de reconstrução da minha família, quase perdi a minha família também. E em ajudar as pessoas, a gente acaba sendo curado. Foi assim com você também? É isso que você está querendo dizer? Sim, isso que você percebe que você está sendo assim, usado. E quantas vezes eu conversando com os internos, depois de meia hora conversando, eu falei assim, você é dentista? Eu falei, eu sou. Mas você não parece. Eu falei, mas por quê? Como é que é um dentista? Não, é uma pessoa do outro lado da mesa. É uma pessoa que não se expõe, não se socializa que nem você. Você é simples, você é... Então, ali eu percebi que o que eu tinha aprendido dava para me ajudar os outros. Sim. Eu já tive essa experiência antes, bem antes, no AA, no Alcoólicos Anônimos. Que eu percebi ali que ajudando os outros, você se liberta. E se liberta mesmo. No dia que eu botei o pé dentro do AA da primeira vez, eu fiquei quase 2 anos sem beber uma gota de álcool, Sim. sem tomar remédio. E outra, era 2 reuniões semanais. 2 horas de aula, de reunião por semana. E eu parei, eu abandonei o álcool, que nem se fala de libertação, foi do dia para a noite. Sim. Não entrar num dia, no dia seguinte não bebia mais. Então essa experiência que eu tive no AA, eu falei, nossa, agora eu estou aplicando aqui. Então você dá opinião para os outros. Então, por que servia a minha profissão? Servia para mostrar para eles que não é porque você é uma pessoa que não tem estudo, não tem educação, é ignorante, ignorante de não conhecer. Não é porque você é uma pessoa que tem pouco conhecimento que você está usando droga. Eu tenho muito conhecimento, também usei. Também entrei nesse erro. Então, ali eu comecei a perceber que ajudar os outros me dava uma satisfação de melhoria. De utilidade, né? Ser útil, né? Eu comecei a orar para Deus assim, Deus, me usa para isso. Quantas vezes, não foi nenhuma, olha, eu creio que umas 10 vezes. Os alunos, depois de 6 meses, têm a formatura, eles iam lá na frente, pegavam um diploma e faziam um discurso, né? E agradecer os psicólogos, agradecer o pastor. Teve uns 10, falei assim, e principalmente agradeço o seu Paulo, que ele me deu muitas ideias boas que me ajudou. Sim. Então, desde que eu escutei isso do primeiro até o 10º, falei, caramba, olha o diferencial. Eu me lembrei agora até de uma conversa que nós tivemos lá uma época, né? O senhor estava bem e aconteceu algumas coisas assim. Eu falei para o senhor, toma cuidado, né, Paulo? Porque muitas vezes o inimigo ele nos engana, né? Porque se tem uma coisa que o inimigo usa muito para derrubar as pessoas que estão tentando se levantar, é a decepção, né? Sim. Consigo mesmo, com os outros, né? E me fugiu a palavra, mas já que eu vou lembrar. E também a ofensa. A ofensa, ela é muito usada, né? O inimigo usa muito, né? Para não deixar a pessoa se levantar. E o senhor passou por isso, por decepções. Eu até falei para o senhor, cuidado, São Paulo, porque às vezes se envolve nos relacionamentos, põe confiança numa pessoa, achando que... E se a pessoa te decepcionar, você corre um risco tremendo de voltar para trás. Com certeza. Né? E a gente não pode colocar expectativa nas pessoas, porque a gente fez tantas coisas, né? Quando a gente estava caído, que ofenderam muitas pessoas, que magoaram muitas pessoas. E quando a gente está se recuperando, a gente parece que quer que a pessoa nos aceite. Mas aquilo está dentro da pessoa, criou uma raiz de amargura, talvez. Com certeza. Sim. E a ofensa, né, consigo mesmo, e a ofensa que vem de fora também o diabo usa muito, né, o inimigo da nossa alma usa muito para não deixar a gente se levantar. E como é que foi isso na sua vida? O senhor passou por esse processo? O senhor conseguiu entender, né? Não deixar se ofender? Porque o que eu vejo lá, gatilho mental. A pessoa sai de lá, né? Limpa, vai para casa, daí tem alguma dificuldade que vem sobre ele, a mulher já começa, porque você é isso, você é aquilo mesmo. Não adianta querer mudar, você não vai mudar, você é isso, você desculpa a palavra, né? Você é um vagabundo, você é um usuário, você é um prostituto. Isso. E a ofensa, se a pessoa não tiver um entendimento de lidar com a ofensa, ela não consegue sair do lugar. Eu não sei se o senhor passou por isso e se passou, né? Como é que... De ofensa não, mas de falta de credibilidade, sim. Sim, né? Sim, chega uma hora que ninguém falta acredita. Falta de confiança. Sim, não tem uma hora que ninguém acredita mais em você. E assim a gente fica, será que eles acham que não vão mudar nunca? Não, é que eles já te deram
é crédito o que adianta eu ter crédito se eu não uso isso a meu favor? Sim. Então essa falta de crédito gera uma falta de esperança. Quando você olha para frente, lá para o futuro, e você vê, caramba, o quanto eu destruí, eu nunca vou conseguir reconquistar, aí é difícil. A autoestima some. Entendeu? Então, uma frase que eu escrevi assim, se eu olho para trás, eu só vejo coisa errada. Eu olho para o futuro e não vejo nenhuma perspectiva. E olho para o presente e não estou contente. Quer dizer, o que eu tenho de bom? Sim. Nada. E quando chega nessa hora? Nessa hora eu nunca pensei em suicídio. Foi uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Mas faltar vontade para lutar, faltou várias vezes. De se entregar. Várias vezes. E te falo, olha, muitas vezes eu escutei pessoas assim que eram muito mais humildes que eu, humildes assim, de conhecimento, pessoa bem simples, chegar para mim e falar assim, mas Deus tem um plano bom para você. Você fala assim, caramba, eu não esperava ouvir isso de uma pessoa bem, assim, do nível bem mais inferior que eu, de cultura, de conhecimento. Sim. Então Deus usa isso? Claro que Ele usa quem Ele quiser para te falar. Sim. Então, quando eu fui, a primeira vez que eu saí na Ressô, quando eu estava na caverna, eu fui para São Carlos, na casa da minha filha. Aí, quando eu voltei, o psicólogo perguntou para mim, você viu alguma coisa de emprego? Eu falei, emprego? Ele falou, você não foi atrás de emprego? Eu falei, não. Ele falou, não, mas é porque a função da ressocialização é você, além de você se reintegrar com a sua família, é você buscar um emprego. Aí eu até brinquei com ele, na hora ele falou uma coisa que eu não gostei de ouvir, eu falei, mas que ele não deve ter gostado de ouvir também. Eu falei, olha, se você vê uma placa, procura esse dentista, ou ele desapareceu, ou ele está sendo procurado pela polícia. Então, não existe vaga para dentista, não existe... É um autônomo, né? Profissional liberal. Não existe emprego para isso. Ele falou, não, mas é que você tem para... Então, nas vezes que eu saí para visitar, a primeira vez eu fui para casa da minha filha, a segunda vez eu vinha para casa da minha ex-esposa. E em cima da hora, ela falou, não, você vai para casa do seu irmão. E eu não tinha relacionamento com meu irmão. Sim. Tem uma briga antiga e uma separação assim que sem... Então eu fui para a casa dele, ali eu senti o que é o desprezo do irmão. Verdadeira. Aí eu falei, caramba, ele já não gostava muito de mim. Ainda ele aceitou ficar na casa dele, por quê? Porque a minha ex falou, não, ajuda teu irmão. É uma semana, com 4 dias só. Então ele foi bem claro e falou assim, olha, eu vou deixar você ficar aqui na minha casa porque a tua esposa pediu, em consideração a ela e tuas filhas, eu vou aceitar, mas saiba o seguinte, eu não boto fé em você. Se eu ouvir isso, daí você fala, caramba, que chute na canela. Faz vê lá no VAR para ver se eu ouvi isso daí. Então, sabe, de uma pessoa que eu não tinha um relacionamento bom, também não pesava muito a opinião dele, mas pesou ouvir. Eu não acredito em você. Foi a primeira pessoa assim, meu irmão, né? Deixou assim, eu não acredito em você. Para mim, você não vai melhorar nunca. Sim. Você, caramba. Aí, sabe, depois você vai orar, você fala assim, Deus, será que não tem mais jeito? Aí você procura na Bíblia que tem. No manual de instruções aí tem tudo. Tem tudo. E esse Deus, ele é lindo, né? Sim. O Salmo 37, né? Diz aqui o Salmo conhecido, né? Bem conhecido. Ele diz aqui, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Tudo Ele fará. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Primeira coisa que eu vejo assim, né? Encontrar um descanso, que é difícil. Para quem passou por esse processo. A busca por uma paz e um descanso, se você não estiver ligado em Cristo, é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Impossível. E o senhor me contou a sua história, nós vamos conversar sobre isso, né? Esse processo de reconquistar a tua família, de encontrar paz, né? Mesmo não sendo da forma que você talvez sonhou, deseja estar. Eu sei que o senhor tem muitos sonhos ainda. Sim, né? com certeza. Sobre a sua profissão, sobre a sua pessoa, sobre a sua família.
Mas como é que é estar em paz, né? Depois de todo esse processo, porque o senhor saiu da caverna, ainda teve um deslize, ainda depois voltou, ficou de pé e está firme até hoje. Eu louvo ao Senhor por causa disso, porque o senhor é uma pessoa que a gente ama, né? E torce e ora para que o senhor eu sempre oro, né? Eu falo para o senhor, irmão, né? Eu sempre oro. Amém. E para que tudo, né? O senhor consiga realmente se manter e reconquistar tudo que o inimigo tentou, mas não conseguiu, né? Tirar. E como é que esse processo da solidão, porque a solidão veio na tua vida, não veio? Sim. E sim. de não ter mais aquele, né, um lugar de onde o senhor estava com a sua profissão, com a sua família, mas o senhor, eu sempre falo assim, quando Deus quer nos tratar e mostrar para nós, olha, eu cuido de você, eu sou seu pai, confia em mim, ele tira o nosso alicerce. Com certeza. Porque comigo foi assim, né? Eu perdi tudo, os meus amigos, perdi tudo, fiquei solitário. E quando eu estava solitário, Deus falou, agora você vai ter que aprender. Olha o que Deus falou comigo. Você vai aprender a confiar em mim. E aprender a confiar em Deus não é para qualquer um. Não, de jeito não. Não é fácil. De jeito não. Não é fácil. Porque muitas vezes você acha assim, confiar em Deus, assim, Deus vai me dar tudo que eu preciso. Não, às vezes Deus vai tirar o que você tem. Eu acho que é. E você vai falar, Deus, mas ele fala, calma, você tem que aprender a confiar. Para confiar em mim, eu tenho que tirar o que você tem. Eu aprendi isso daí na pele. Fui perdendo as coisas que eu aprendi. Perdendo as coisas. Então Deus tira. Primeiro que a solidão já era uma coisa que eu praticava, porque eu falei uma vez e um médico ele falou assim, mas qual que é o efeito do crack? Eu falei, você fica um bujão de gás da casa. Ele falou, como assim? Você fica lá num canto escondido. Você não quer, não é uma droga que socializa, pelo contrário, ela te isola e você fica, você não percebe isso. Chega uma hora que você está sozinho porque você quer. Então você precisa de companhia? Não precisa de companhia. Isolado é mais fácil ser atingido, né? Sim. Você vê numa manada, como é que os bichos, um leão vai, corre atrás de todo mundo, separa um e vai lá e pega ele. Então, sozinho a gente fica mais frágil. Mas acreditar em Deus é uma coisa que a gente tem que sofrer para conseguir, para entender isso. Porque a gente quer botar o tempo. A gente quer botar o tempo da gente, o jeito da gente. Então, eu aprendi a entender que o tempo da gente não é o mesmo que o de Deus. E uma frase que a gente fala, a justiça tarda, mas não falha. Deus nunca tarda. Não. Nunca tarda. Porque outro dia eu estava pensando, eu falei Deus assim, se atrasar, então ele tem um defeito. Não justamente. Pode, Deus não tem. Outro dia eu estava pensando assim, se por acaso eu recuperasse tudo que eu perdi, onde que eu estaria agora? Será que eu não estaria na mesma arrogância, no mesmo orgulho, na mesma altivez, entendeu? Na mesma soberba? Sim. Então, soberbo precede a ruína, está escrito. Verdade. Então, o que eu era soberbo? Eu era dono do meu nariz, eu me sustentava, por que eu vou aceitar a opinião dos outros? Então, eu nunca fui assim. Eu achava que eu era humilde, mas eu não era humilde com Deus. Eu era humilde com os outros, ajudava quem não tinha dinheiro, eu atendia, fazia mais barato, ou fazia de graça. Era uma humildade disfarçada. Sim. Na verdade, eu fazia isso por quê? Porque eu tinha o poder de ajudar os outros, então em vez de eu ser humilde... Na verdade, isso aumentava ainda a sua altivez. Sim, sim. Né? Eu não estava bancando humilde, eu estava humilhando a pessoa. Tipo, estou te ajudando porque você não pode. Sim. Você não pode pagar, então estou te ajudando porque eu sou melhor que você. Eu não falava isso, mas eu pensava isso. Eu estou ajudando porque eu sou melhor. Até entender isso, teve que rolar bastante capítulos. Porque na sua vida foi assim, Deus tirou tudo de você. Sim. Muitas vezes a gente fala, esse entendimento, eu fui entender depois. É sempre assim, você vai entender depois. Sim. Porque quando você está no processo, não adianta falar para mim que você não murmurou, que você não reclamou. Sim, não tem como. Você falou, Deus, por quê? Né? Mas depois do processo, você vai entender o que Deus está fazendo. E Deus tirou tudo, tirou o seu chão, né? Sim. Tirou o seu alicerce. E esse processo de confiar em Deus, como é que está sendo agora na sua vida? Porque eu sei que o senhor está morando, né, sozinho por enquanto, mas o senhor conseguiu restabelecer, né, a sua amizade, vamos falar amizade, né? Porque
Porque um pai tem que ser muito mais amigo do que simplesmente ter o nome de pai, né? Sim. Tem que ser. Sim. Você conseguiu reconquistar os seus filhos e eu louvo a Deus por isso, porque eu creio que era um desejo muito grande seu, né? Sim. E como é que foi esse processo de confiar em Deus, de reconquistar os seus filhos? Como é que está sendo a sua vida agora? O senhor foi morar numa casa, o senhor falou para mim, né, de telha de amianto. Como é que foi esse processo? Passei por uns momentinhos bem difíceis. Até o financeiro, né, sim, irmão Paulo? Não, o primeiro que te tira o chão é esse. Mas quando eu estava em Monte Sião, a gente foi numa oficina de cura e eu vi uma mulher foi lá e falou assim, eu nunca falei eu te amo para meus filhos, para minhas filhas, porque eu nunca ouvi dos meus pais. Eu falei, puxa, eu precisei ficar com 55 anos de idade para entender isso. Eu nunca falei isso para minhas filhas e para meu filho, por quê? Porque eu também nunca escutei. Sim. Eu não lembro de sentar no colo do pai, da mãe, entendeu? Sair de mão dada. Então, a partir disso aí, eu falei, não, eu vou quebrar essa barreira aí e vou buscar ter um relacionamento diferente. E depois que eu saí dessa oficina, eu ouvi uma conclusão assim, uma afirmação. A família é a base da recuperação. Para manter a pessoa recuperada. A família é a base da manutenção. Sim. Eu falei, então eu estou perdido. Você está perdido. Porque eu era um pai ausente, fui um pai ausente, um pai que... Eu não fui ausente na primeira infância dele, quando elas tinham 2, 4, 5 anos. Mas depois eu fui ausente durante bastante tempo. Então, eu falei, nossa, mas se a família é a base da sustentação, da recuperação, eu estou perdido. Então, eu fui morar num lugar com privação de tudo. Tudo. Banheiro era do lado de fora, passava rato nas telhas em cima, roubava minha comida. Então, mas eu passei por esse deserto aí, valeu o que eu já conhecia de Bíblia. Sim. Eu passei por esse deserto assim, tipo, o local e a oportunidade que Deus tem de te mostrar o quanto está errado. E tá escrito. Deus corrige a quem ele ama. Isso. Então, você está passando por uma correção. Hebreus, né? É porque ele te ama. Se você é filho verdadeiro, ele te corrige. Se você não aceita a correção, você é um bastardo. Você não é filho, né? Então eu passei a entender assim, tipo, meus filhos não estão, minhas filhas, meu filho não estão afastados de mim porque eles querem. Deus tá segurando eles no lugar deles até a hora que eu merecer isso. Porque ele vai deixar eles com a expectativa de melhora para eu cair de novo. E eles ficam, nossa, de novo. Sim. Então é difícil, mas é onde eu aprendi. É onde eu aprendi. Então, eu fiz bastante curso de autoajuda, coisas assim, mas você tem informações de um monte de pessoas, de professores renomados e tal, mas nada como a Bíblia. Nada como a Bíblia. A palavra de Deus. Ela é a base de todas as coisas. Autoconhecimento é importante. O que é o autoconhecimento? É o Davi falando no 51. Pequei contra ti somente. Então, quantas vezes eu falei, Deus, todo mundo eu enganava. Menos o Senhor. Porque não tem como. Durante muito tempo eu fiz as coisas erradas, disfarçada, e ninguém sabia. Aí dava errado no final, por quê? Porque quem sabia? Deus, se eu te der muita linha, você vai escapar. Você vai se suicidar, vai acabar morrendo. Entendeu? E eu percebi que a correção que vinha era difícil, era necessária. É difícil? Difícil foi eu entrar. Eu entrei por causa que eu era orgulhoso, era soberbo. Enquanto eu não perdesse isso, eu não ia conseguir. Então, depois você começa a ler, você vê de Provérbios para Eclesiastes, o Salomão é uma pessoa completamente diferente. Verdade. Você vai na palavra e vai ler. O Provérbios, ele dá conselhos. Você quer ver uma coisa legal que eu aprendi também? Você lê Reis, né? É uma escrita com uma visão diferente de Crônicas. Sim, sim. Né? Porque Salomão não foi aquele rei maravilhoso que ele disse que é. Porque sim. O povo sofreu na época dele também. Com certeza. Né? Ele castigava o povo. Isso. Então, eu vi ali, a sabedoria te dá prosperidade? Depende para que você usa. Depende para que você usa. Se eu tivesse sabedoria na época que eu estava usando droga, talvez eu não tivesse entrado. Ou talvez eu ficasse mais orgulhoso. Deus precisava quebrar esse vaso. Sim. O vaso orgulhoso, o vaso soberbo, o autônomo.
Sim. Então eu escolhi a minha profissão porque eu não queria ter patrão. Eu não queria que ninguém mandasse em mim. Começou por aí. Eu fui a vida inteira assim. Porque eu vou entrar na igreja, o pastor fala para você, pera, eu vou arrumar um patrão para mim agora? Então eu sempre sempre respeitei a igreja, mas respeitei assim, com reservas. Eu deixo Deus entrar na minha vida até tal lugar. Daí para dentro, não. Você sabe que eu lembrei, o senhor falando comigo agora, eu lembrei da história de Pedro, né? Porque Pedro falou assim, Jesus falou, convém que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, seja morto, crucificado. Ele falou, não, jamais eu vou deixar isso acontecer com o senhor. Se precisar morrer, não vou deixar. Daí Jesus falou, tem certeza? Calma que você vai me negar. Depois que ele nega, né? Que ele está no pátio, Jesus está lá, e eles perguntam, será que não estava? Ele até fala nome feio, né? Sim, sim. E a palavra diz que quando ele ouviu o galo, ele chorou amargamente, né? Sim. Ele chorou amargamente por causa disso. Porque o tratamento, porque Pedro precisava desse tratamento. Claro. Eu creio que Pedro precisava passar por isso, porque ele é o pai da igreja, ele ia ser o líder. E ele precisava passar por isso, e o passar por isso dói. Claro. Porque a palavra diz, e Pedro chorou amargamente. Esse processo, porque Pedro, pensa num homem que andou sobre as águas, né? Esteve com Jesus, viu Jesus acalmar as tempestades, curar, estava com Jesus, do lado de Jesus. De repente ele nega Jesus ali, ele passou por esse processo que foi terrível. Sim. E para Deus nos curar, para tornar a gente uma pessoa melhor, né? A gente passa por processos e o processo é dolorido, né? Com certeza. É difícil a gente aceitar correção. No meu lado, eu trabalhava em São Paulo, no Bradesco. Eu era o dentista que tinha mais procura no consultório. Porque eu sempre atendia assim, atendia os pacientes do convênio como se fosse meu paciente particular. E isso aí foi me gerando uma certa soberba, uma autoafirmação que me deixou um pouquinho mais orgulhoso do que eu já era. Aí quando você começa a beber, você chega em casa, você bebeu muito. Pô, eu trabalho, eu mereço. Então você começa a colocar as coisas do jeito que é confortável para você acreditar nisso. Então a gente vai criando uma bola em volta, uma bolha em volta para se proteger. Você percebe que você está isolando os outros de você. Então chega uma hora que ninguém te fala nada que entra. Seu Paulo, e voltando lá, na sua casa, o senhor estava lá, os ratos passando, o senhor falou que guardava sua comida em vidro para o rato não comer. Sim, né? Eu dividia com eles às vezes. A situação financeira do senhor, como é que estava na época? Que é bom, né? Para a pessoa entender que o processo... Ficou muito adverso, muito. Eu vivia assim, com R$100 o mês inteiro, pagando minhas contas. Então eu fiquei durante uns 2 anos sem comprar um desodorante, sem comprar um shampoo. Usava o sabão que tinha, vinha na cesta básica, o sabão desses de lavar roupa, usava como sabonete, porque o sabonete vem 2 que acabam em uma semana. Sim. Então eu passei uma situação assim, financeira muito adversa. Mas quando eu fui morar sozinho, depois que eu saí lá da caverna, eu botei na cabeça o seguinte: o deserto que eu vou passar é a minha pós-graduação. A formação foi lá na caverna. Agora é a pós-graduação. É onde eu vou provar que eu tenho capacidade. Então, quando eu ficava sozinho, e ficava sozinho praticamente a maior parte do dia, eu sempre estava orando. Sempre estava orando. Então, teve uns insights com Deus assim que eu falei, caramba. Uma vez eu lembrando, acordei de madrugada, vou orar, eu olhei pensei assim no futuro, eu não tinha nada de perspectiva, nenhum sonho assim perto de ser realizado. E eu comecei a chorar, falei, Deus, eu estou tão longe de tudo. Será que eu vou ter condição de conquistar as coisas de novo? E eu ouvi, como é que eu sei que Deus falando? É você pensar uma coisa que você nunca veio na cabeça, e me veio na cabeça assim de pensamento, você nunca teve respeito dos seus filhos como você tem agora. E você acha que você conquistou isso ou fui eu que te dei? Então eu chorei pra caramba, falei, não, Deus, eu aceito a tua correção, eu agradeci o lugar que eu tinha falta de tudo, privação de tudo, e eu não reclamei. E como é que está como o senhor reconstruiu seus filhos? Hoje eles acreditam muito, eu creio que eles acreditam em você, né? Tem o pai talvez que eles nunca tiveram, né?
Com certeza. Né? Com certeza. Nem é voltar a ser o pai que você era, não. Com certeza. O senhor, hoje você é pai. Sim. Né? Sim. E como é que tá a relação com seus filhos hoje, né? Tá muito melhor do que eu esperava. Melhor. Tá, mas, e para mim também tá melhor pelo seguinte, o meu pai faleceu com 54 anos. Seu pai? Então, meu pai não teve tempo de conversar comigo, então eu converso com meus filhos as minhas deficiências e as qualidades deles, a gente troca ideia, então eu estou aprendendo com meus filhos mais do que ensinando. Hoje eu aprendo mais do que eu ensino. Sim. Então, meu pai, por exemplo, não teve oportunidade de ver os filhos falarem o que eu estou ouvindo. Então, é a sustentação para mim? É sustentação para mim, porque eu me sinto amado por eles. Sim. Isso é importante. Isso é importantíssimo. E eles também se sentem amados, né? Nesse momento. Se eles estão escutando, eles vão saber, porque eu vim de São Paulo para cá por causa da violência. Agora, o meu filho, o caçula, né, que tem 21 anos, e a do meio, que tem 29, os dois estão morando em São Paulo. Nesse caso, eu até pedir desculpa do meio, que o senhor mandou a foto dela depois. A mais velha. A mais velha? Mais velha. E a gente não conseguiu pôr a foto dela. Né? Já mas eu falei para ela. Eu falei para ela que né? o importante é que a gente eu vejo meus filhos unidos, entendeu? Sim. Eu poderia ter causado um estrago na família nesse sentido e graças a Deus não causei. Eles são muito unidos. Então eu fui para São Paulo e quando eu fui lá para São Carlos, que minha filha a mais velha mora lá, uma coisa que me confortou muito, foi muito gostoso de ver. As coisas que eu dei como lembranças minhas estão lá, em cima da geladeira, no cantinho da prateleira. Tudo guardadinho. Coisa de artesanato que eu fiz lá na caverna, umas telhas que eu pintei lá, uma coisa pequenininha. Chega na casa dos filhos, você vê aquilo e você fala assim, caramba, aí o reconhecimento que eles têm por você. Não botaram lá para me agradar, tá lá. É uma lembrança minha, sim. Só que agora eles podem ver a diferença, sim. Eu tenho uma vida solitária, mas a palavra certa não é solidão, é solitude. Mas Deus preenche tudo, né? Sim, mas solidão a gente fala assim. Mas eu de verdade falo, eu não me sinto sozinho. Não me sinto sozinho. Porque eu oro pra caramba, cara. Eu oro pra caramba. Na verdade, eu escuto música, os vizinhos sabem se eu estou em casa ou não pelo som. Eu chego, o som tá ligado. Mas o som tá alto. Eu poderia ser um baterista. Poderia ser um roqueiro. Então eles tá de bom grado que eu escuto música clássica, eu escuto as músicas instrumentais, assim, escuto bastante louvor também. Então eu falei, tá bom, esse vizinho, o cachorro de um late, o outro faz barulho de furadeira de madrugada, então não tem o que reclamar. Mas eu não me sinto sozinho porque eu tenho a presença de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque esse orar sem cessar é uma coisa que eu sempre via como uma dificuldade, uma utopia, vamos dizer assim, como orar sem cessar. Eu saio de manhã para fazer uma caminhada de meia hora, eu olho para as montanhas que estão em volta e falo assim, Deus, muito obrigado. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? É a disciplina. Sim, a disciplina é aquilo que você não gosta, mas precisa. Eu nunca tive disciplina. E a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. Porque tem gente que está cheia de pessoas em volta, mas ela é solitária. Sim, é verdade? Justamente. Você pode estar num campo de futebol e se sentir sozinho. Não tem, a solidão não é pessoas em volta. Sim. Não é pessoas em volta. É a sensação que a gente tem com a gente mesmo, um encontro com a gente mesmo. Então, nas orações que eu faço, eu tenho sentido assim, Deus me responde. Antes eu não escutei, eu ajoelhava e começava a orar, eu falava, na hora que Deus ia falar, pera um pouquinho só. Monólogo. Deixa eu falar só mais uma. Ficava no monólogo. Era um cardápio, você abre, quero isso. Aí chegou, como é que eu vou escutar Deus? A primeira experiência, não sei se a primeira experiência que eu ouvi Deus me falar, não foi foi tipo um puxão de orelha muito bem dado. A minha filha do meio, Amanda, ela... São Paulo, só vira um pouquinho o microfone pro seu lado, puxa assim, aqui para cá, para fora. Aí, isso. Minha filha, ela era a melhor aluna da escola, melhor da classe, fez vestibular e na USP, a outra também já tinha entrado na USP, fez vestibular na USP de engenharia ambiental. São Carlos? Em... Ribeirão? Não, Sorocaba. São Carlos é a outra que ela fez em Araraquara. São 30 vagas. E ela ficou em 80º. Sim. E na USP, você vai, um vestibular. Tem a primeira chamada,
vamos supor, 30 vagas. Tem a primeira chamada, a segunda chamada vai 4, 5, pode dizer, na USP. Sim. Não tem muita desistência. Ela ficou em 80º lugar. Aí eu cheguei para ela uma noite, aí eu não estava nem brigando com ela, estava brigando com Deus, não era com o pastor. Meu assunto era, eu estava tipo duvidando de Deus. Aí eu cheguei para ela e falei assim, Amanda, cadê o teu Deus? Você vai fazer evangelismo lá, foi no jardim, até fundou uma igreja lá e tal. Sua filha é evangélica? É evangélica. Cristã, né? Ia lá fazer evangelismo e tal. Cadê o teu Deus para te ajudar numa hora dessa? Tuas amigas que são burrinhas na classe, o pai pode pagar a faculdade, elas estão lá se gabando que entrar na faculdade e você não. E aí, cadê o teu Deus? Ela falou assim, na hora certa ele vai fazer as coisas. Levantou da mesa e me deixou falando sozinho. Sim. Começou no meio do ano o curso começa. Aí começou as aulas em agosto. Como é que ela ia voltar para a escola para fazer um cursinho, sendo que ela era a melhor da escola? Sim. Ela falou, não, eu não vou voltar para a escola. Vou fazer um cursinho em casa. Comprou uns CDs lá para fazer em casa. E depois de um mês, em agosto, finalzinho de agosto, a diretora da faculdade ligou para mim, o senhor que é o Paulo, o senhor que é responsável pela Amanda? O senhor pode vir fazer a matrícula dela amanhã? Deus é maravilhoso. Na hora eu escutei aqui. Quem é você para me desafiar? Olha só. Aí eu pensei nisso, tá. Eu não podia falar com ela na hora, que ela não estava em casa, para dar notícia. Só mais tarde eu fui almoçar, eu fui tomar banho, eu fui no banheiro. E essa pressão, quem é você para me desafiar? Enquanto eu não ajoelhei no chão, falei, Deus, desculpa a minha arrogância, me perdoa. Eu sou um incrédulo, eu estou desviado do Senhor, eu estou me botando a confiança na minha força. Eu fui muito arrogante com o Senhor, me perdoa. Aí depois eu liguei para ela, quando ela estava em casa, ela falou, não acredito. Eu falei, então você não falou que teu Deus ia, na hora certa ele dá o recado? Então foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. E foi tipo assim, se coloque no seu lugar. Se você não crê em mim, não vai falar para sua filha. Não vai falar para sua filha não crer também. Se você não crê em mim, vai chegar a hora que você vai ter que acreditar. Então, foi uma lição assim muito legal. Para mim foi uma vez que eu falei assim, Deus fala com a gente. Fala. Só você tá com o ouvido aberto. Sabe que na época da minha filha também, né? Ela fez a primeira prova e ela passou lá em Itajubá, longe, né? Não lembro. Ela fez para a UFSCar. Ela passou muito longe. E aí eu falei, não vou fazer, você pode fazer uma presencial, tipo uma intenção de matrícula. Sim, sim. Eu não fiz, e passou o número dela de chamaram além. Eu falei, poxa, só que chegou no outro ano, ela passou onde ela queria, na USP, passou. Sim. Então, os caminhos de Deus, né, são maravilhosos, e eu louvo a Deus pelo relacionamento que o senhor tem com seus filhos, né, tá sendo Filhas pai, e filho. né? Sim. E eles também, eu creio que estão tendo um pai que nunca tiveram, né? Sim, eu falo filhas e filho porque eu não aceito esse português. Você tem 10 filhas e um filho, você fala meus filhos. Como assim? A maior parte é mulher? Não. Então, eu falo minhas filhas e filho. Então, tá certo. E aqui tem né, o salmo principal que eu guardei essa palavra no coração, pensando no Paulo, meu irmão. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões. Salmo 68, versículo 6. Mas os rebeldes vão continuar na terra seca. Então, quando a gente deixa de ser rebelde, né? Sim. A rebeldia, né? Contra Deus, contra todos, né? Contra, né? Que nos prejudica a gente mesmo. E se rende aos projetos de Deus, né? Maravilhoso que eu acho de Deus, né? É isso. Que ele dá uma oportunidade de você ser o pai que você nunca foi. Sim. De você ser o filho que você nunca foi, a mãe, né? E mais do que isso, né? Ele dá uma oportunidade de você ajudar o seu filho a conquistar aquilo que você nunca conquistou, né? E Deus é maravilhoso. Os caminhos dele são perfeitos.
Mas para o homem, parece que são caminhos que não levam a nada. Sim. Mas às vezes você olha e fala, nossa, parece que nada vai acontecer, tá tudo, né, estranho, diferente, mas se é o caminho de Deus, é o caminho mais perfeito, e que leva à perfeição e que leva aonde a gente está, aonde a gente precisava estar. Eu creio que na sua história, né, se você precisaria passar por isso, tudo, né, para ser talvez o pai que você nunca foi. Com certeza. Quem sabe se você não chegasse no fundo do poço, permanecesse ali com a sua bebidinha, com a sua droga de vez em quando, uma reserva, mas sendo um pai ausente, sim, do que adiantaria tudo isso? Sim. E aí, eu falei antes, você pode enganar todo mundo. Todo mundo, menos Deus. Então poderia ser um pai que tá bom, ele melhorou, tá bem, de vez em quando ele dá uma... Não, esse de vez em quando é uma rachadura na represa. Não tem como manter isso. E o que eu percebi de um tempo para cá, faz uns 6 meses que eu estou morando na minha casa própria. Romanos 12:2. Transformai-vos. Transformação não é mudança. Não. Eu comecei eu li isso assim, o que é transformação? Transformação é uma lagarta que come planta, virar uma borboleta que poliniza a planta. Sim. Não, se ela virou borboleta, não tem como ela voltar atrás. Então, o que Deus trabalhou em mim até agora? Uma mudança que não tem como eu voltar atrás. Verdade. Então, já li isso num livro, não lembro onde, que é a força do homem medida pelo tamanho das paixões que ele domina. Acho que o Marco Aurélio, se não me engano, foi um imperador que escreveu isso. Então, as paixões que eu domino são coisas que eu tinha controle antes? Não. A carne é uma coisa que eu acho que... Na Bíblia não fala que a carne é fraca. Eu não acho que a carne é fraca. Se a carne fosse fraca, ela não fazia você mudar de ideia em coisas que você tem pré-estabelecida. Conceitos que você tem... Na verdade, quando fala lá que a carne é fraca, ela é fraca para nos levar a Deus. Se você esperar ela te levar para Deus, ela nunca vai te levar. Você cede às tentações da carne, a carne é fraca. Não é bem isso. Na verdade, é o contrário, ela está sendo muito forte. Sim, não, para mim ela sempre foi muito forte. A força do homem se mede pelo tamanho das paixões que ele domina. Eu não dominava paixão nenhuma. Eu era dominado por todas. Sim. Vai beber um pouquinho? Bebe bastante. Vai usar droga? Usa bastante. Quer dizer, eu me dava assim, eu tenho direito a isso. Eu trabalho, então eu tenho direito a isso. Como assim tem direito? Você sabe onde vai dar no fim da linha? Então, quando eu escutei de médicos, mas e qual que é o barato disso? Eu falei assim, não é barato. Barato é só o custo dela. É só o custo dela que é barato. Mas com o tempo vai ficando caro porque te compromete tudo, né? Ô, Paulo, tá bom o papo, né? Infelizmente passa rápido. Tá bom? Já passou, né? Passa rápido. Estamos chegando ao nosso final, né? Sempre bom bater um papo com você, né? Conversar, né? Amém. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela vida dos teus filhos, né? Amém. E Deus